Bom, sejam todos bem-vindos, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao segundo encontro presencial do Nascer. A gente agradece a presença de todos, que hoje é um dia gostoso, que a gente podia estar aproveitando, fazendo outra coisa aí fora, mas a gente resolveu estar aqui hoje para poder dividir um pouco de conhecimento, um pouco de aprendizado, a gente poder trocar essas experiências. Antes da gente iniciar propriamente sobre o tema de hoje, para a gente poder entrar no clima, poder se sintonizar com os irmãos espirituais que com certeza já se fazem aqui presente entre nós, eu vou pedir que todos fechem os olhos durante um minutinho, que elevem os pensamentos a Deus, e eu vou fazer uma invocação, que é chamada Invocação às Falanges do Bem, que está ligada à Fraternidade da Cruz e do Triângulo, do nosso irmão e mestre Ramatiz, que é o mentor maior que orienta os trabalhos não só do Nascer, mas aqui do lar também. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, esvaziar a mente, se abrir para receber um pouco do amor, da luz, da paz desses irmãos que já se fazem presente aqui entre nós. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes dos homens, desça a luz à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens, volte Cristo à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guie o propósito das pequenas vontades dos homens, o propósito a que os mestres conhecem e servem. No centro a que chamamos a raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz, e mure-se a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano de Deus na terra. Que assim seja. Hoje o tema da nossa conversa a gente colocou sobre a projeção astral e o despertar da consciência. E eu conversando com o Ricardo sobre isso, muito mais do que falar sobre a projeção astral em si, sobre as técnicas, como você faz aquilo, a gente tem que falar um pouco sobre a projeção num outro caminho, algo que vem do coração, né? Quando a gente reencarna aqui, a gente fica literalmente preso nesse corpo. E isso limita demais a atuação do nosso espírito aqui no dia a dia. E só que quando nós viemos para cá, Deus e a espiritualidade nos deu uma ferramenta maravilhosa, que é a projeção, que é o desdobramento. E isso é uma faculdade, isso é uma possibilidade de todos nós, absolutamente de todos os seres humanos encarnados. Todo mundo, ao dormir, se desdobra, se projeta no plano astral, e essa é uma ferramenta maravilhosa. Eu vou falar um pouco aqui sobre alguns sinais do despertar da consciência. São 12 sinais que foram trazidos pelo Ramatiz, e cada um reflita um pouco dentro de si para ver onde você se encaixa aqui. Esses sinais vão demonstrar se você de alguma forma já iniciou nesse caminho do despertar. E aí no final a gente comenta mais um pouco sobre isso, tá? Sinais vão te ajudar a identificar se você já atingiu ou está em um processo para atingir o despertar. 1. Uma tendência crescente de deixar as coisas acontecerem ao invés de controlá-las. 2. Ataques frequentes de alegria, sorrisos sem explicação e explosões de risos a qualquer momento. 3. Sensações de estar intimamente conectado aos outros e à natureza. 4. Episódios frequentes de apreciação e admiração das coisas simples. 5. Uma tendência de pensar e agir espontaneamente com amor no lugar do medo baseado na experiência passada. 6. Uma nítida habilidade de viver cada momento. 7. Uma perda da habilidade de se preocupar. 8. Uma perda do desejo por conflito. 9. Uma perda de interesse por tomar as coisas como pessoais. 10. Uma perda de apetite em julgar o outro. 11. Uma perda de interesse em julgar a si mesmo. E 12. Uma inclinação em dar sem esperar nada em troca. Esses são alguns sinais muito simples
que se a gente parar e fizer uma análise, eu acredito que cada um de nós aqui já sentiu alguma coisa desses sinais que o Ramatiz nos traz aqui. Muito é falado sobre o despertar, né? Existem muitas informações, mas pouco é explicado, pouco é falado. E hoje a intenção desse encontro é falar um pouco sobre esse despertar, que o Ricardo vai falar na segunda parte de forma mais profunda, sobre a simplicidade disso, né? Porque hoje em dia tem muitas coisas mirabolantes que a gente vê na internet, pessoas vendendo cursos de tudo que é jeito, só que nesse momento a gente precisa buscar as orientações mais simples. E como sempre a gente vai buscar aqui no mestre Ramatiz, na Falange que trabalha com eles. E ele segue falando o seguinte: o mundo no momento sofre e o homem procura um lenitivo. Portanto, este trabalho é destinado exclusivamente aos que sofrem aprisionados na encarnação, aqueles aos quais não é dada a oportunidade maior de esclarecimentos. É destinado aos que lutam procurando uma compreensão. Todo o trabalho é destinado a você, meu filho querido, que é humilde e ama a todos nós, né? Na sequência em que estamos projetando nossa explanação, tem sido nosso maior objetivo de servir ao homem, alertando-o para as coisas mais simples do seu viver. De que valeria falar de estrelas enquanto o homem não conhece suas reações? Por que falar do sol se o homem igualmente não conhece sua luz interior, que tem uma maior potência? As oportunidades da vida são apresentadas a todos, mas só alguns conseguem conquistá-las. E assim, aproveitando, encontram sua própria evolução. A persistência vence todas as barreiras. Abra o seu coração e deixe fluir esse bálsamo que cura todas as feridas. A caridade. Bom, e o que isso tem a ver com a projeção em si? Eu estava conversando com o Ricardo um pouco antes da gente entrar, e tem tudo a ver. A projeção, ela é uma ferramenta muito útil no nosso despertar. A gente estuda muito, a gente tem acesso a muitas informações, mas isso tudo vira uma teoria, simplesmente, se a gente não tiver o nosso contato, a nossa experiência. E é isso que a projeção traz para a gente. Hoje o intuito não é a gente falar da parte da projeção, da parte técnica disso, mas dela como uma ferramenta para o nosso despertar. Então, no meu entender, nas experiências que eu tive, nas conversas que a gente sempre teve com o Ricardo e com outros irmãos que estão aqui com a gente, a partir do momento que a gente identifica alguns desses sinais que estão aqui, automaticamente a gente já está num caminho de despertar. E esse caminho, ele não é mirabolante, ele não é nada fantástico. Mas a partir desse momento, esses irmãos espirituais veem na gente mais um instrumento para ajudar nesse processo de transição que a gente tem passado. E a melhor forma que eles têm de fazer a gente despertar nesse caminho é através da projeção, é através desse desdobramento. E por que isso? Exatamente porque uma experiência dessa é o gatilho para a gente mudar a nossa vida. E eu tenho certeza que talvez, se não todos, a grande maioria aqui já teve uma experiência dessa que fez a gente mudar, que fez a gente olhar a espiritualidade de uma forma mais íntima. Eu já conversei com alguns que estão aqui, que tiveram experiências que mudaram a vida deles. Muitas vezes pode ser a cura de um problema físico, a cura de um problema emocional, a cura de um problema espiritual. E como acontece essa projeção, né? O que acontece nesse meio de campo entre a espiritualidade e a gente encarnado para que a gente possa aproveitar essas experiências? No início, a gente fica muito preocupado de como fazer, as técnicas que utilizar, o que a gente deve fazer na hora de dormir, o que usar, o que comer para poder ter essas experiências. E isso tudo é levado pela curiosidade, né? A gente tem a curiosidade de saber como é o mundo espiritual. A gente tem a curiosidade de saber como é uma cidade no mundo espiritual, se eu posso encontrar com um ente querido que já desencarnou, o que tem no mundo espiritual. E
essa curiosidade muitas vezes trava a gente nesse processo, né? É muito importante estudar, é muito importante a gente buscar conhecimento sobre isso, mas tem um gatilho que muda tudo isso, que é quando a gente coloca o coração nisso. Muito mais do que a técnica, é quando a gente sente no coração que isso pode ser utilizado para um despertar, para um melhorar da nossa consciência e principalmente ser instrumento útil do outro lado para ajudar a espiritualidade. E nesse momento que a gente encosta ali para deitar, e muito mais do que pensar o que fazer numa técnica, mas se coloca à disposição, se coloca de coração para aprender e para ajudar o próximo, é nesse momento que começa a acontecer essas experiências. E as experiências mais marcantes, para quem já teve aqui, ou para quem com certeza irá ter essas experiências, elas são espontâneas. Muitas vezes num dia atribulado, num dia que a gente passou muitos problemas, isso acontece de forma espontânea. Porque muito mais do que conhecimento e técnica, é o coração que vai ajudar a gente nesse momento. É a boa intenção de se colocar à disposição da espiritualidade para ajudar. Como ele diz aqui na última, né? A persistência vence todas as barreiras, abra o seu coração e deixe fluir esse bálsamo que cura todas as feridas, a caridade. Então, meus irmãos, hoje a intenção nossa não é falar da projeção no sentido técnico, que ele é muito importante. E como se dá esse processo durante o despertar, durante essa projeção? Muitas vezes não, 100% das vezes nós somos guiados por esses irmãos. E em muitas dessas experiências nós não conseguimos identificá-los, mas a gente sabe que a gente tem alguém do nosso lado nos guiando. E durante essas experiências em desdobramento, a gente tem acesso a informações, muitas vezes uma lembrança de uma vida passada, ou a gente pode relembrar qual é a nossa tarefa aqui nessa encarnação. E isso faz com que a gente mude o rumo da nossa vida, muitas vezes. E quando eu digo mudar o rumo, não é só buscar o conhecimento espiritual ou buscar um trabalho numa casa que nem o lar. Muita gente muda de profissão, muita gente muda de relacionamento, muita gente muda a sua vida, muda o lugar que mora. Por quê? Você pode passar 15 anos estudando sobre isso, mas se você não tiver no coração, você não vai sair do lugar. Você vai ver que só foi conhecimento que você colocou na cabeça e que você repete para os outros. E quando a gente de alguma forma tem essa experiência, isso muda a nossa vida. Isso muda o nosso caminhar. Foi assim comigo, eu tenho certeza que foi assim com o Ricardo também, e com alguns de vocês aqui que eu já conversei, que muda a nossa essência. E isso é o despertar. Isso é a gente dar o próximo passo. Isso é a gente buscar não só o conhecimento e informação, mas olhar para dentro, né? Quando a gente olha a vida do jeito que quando a gente vem para cá encarnado e a gente só olha com os olhos da matéria, que são os olhos do ego, a gente fica cego à realidade espiritual, que é a nossa realidade, que é a nossa verdade. O nosso verdadeiro mundo é o mundo espiritual. A nossa família está no mundo espiritual. E quando a gente olha a vida pelos olhos do ego, a gente fica preso nessa ilusão. E isso faz com que a gente viva no piloto automático. O que é esse piloto automático? É acordar, trabalhar, cumprir com as suas obrigações e esquecer que tem algo em volta. E nesse momento a gente acaba sendo muito egoísta. A gente vive de forma egoísta. A gente vive de uma forma somente para nós e daqueles que estão mais próximos a gente. E quando a gente consegue, através de uma experiência dessa, através de um estudo, através de um trabalho numa casa espiritual, a gente olhar a vida de uma forma mais ampla e deixando o ego um pouco de lado, a gente vê que muitas coisas do que a gente faz no dia a dia perde o sentido. Aquela competição diária que a gente tem com o próximo, de ser melhor que o próximo, de ter cada vez mais.
de sempre pensar em si e só naqueles que estão perto de você. Isso faz a gente perder um pouco da visão e da beleza do que é a vida. Somos todos um. Nós com certeza já ouvimos essa frase. Mas será que realmente a gente entende o que essa frase quer dizer? Somos todos um? A gente só consegue ter essa visão quando a gente passa a enxergar a vida com os olhos da alma, os olhos do espírito. Porque o ego faz a gente ficar fechado nesse mundo material. E todos nós que estamos aqui hoje conversando, trocando essa experiência, é porque essa forma de vida já começou a não completar mais o nosso coração. A gente começou a querer algo mais. E ali tem 3 perguntas que fazem mudar tudo, que é: quem sou eu? De onde eu vim e para onde eu vou? Essas 3 perguntas mudam muito o nosso caminho nessa encarnação, porque a gente passa e deixa de olhar a vida somente com os olhos da matéria. A gente vai buscar um entendimento maior sobre isso. E é esse entendimento que vai nos dar a certeza de que somos todos um, de que um ato que eu tenho com o próximo não vai influenciar somente a ele, mas vai influenciar na forma que ele lida com a vida. E isso pode ser bom ou pode ser ruim. Então, a projeção, o desdobramento, essa ferramenta maravilhosa, ela nos dá a possibilidade de enxergar a vida de uma forma mais ampla, com os olhos do Espírito. Primeiro que ele te dá a certeza de que a vida realmente continua, de que nós somos espíritos imortais. Muito mais do que a gente ler nos livros, quando a gente tem essa experiência, muda tudo, porque a gente passa a ver a vida de uma forma mais bonita, a gente passa a ver a vida de uma forma mais responsável, porque a gente acaba prestando atenção em cada ato, porque a gente sabe que cada ato, cada palavra, cada ação que a gente tem vai influenciar não só na nossa vida, mas na vida daquela cidade que a gente mora, do país e do mundo todo. O caminho do despertar, ele exige muita determinação. E determinação é o que a gente está fazendo aqui hoje, sentado num sábado desse bonito, que a gente podia estar em outro lugar, tomando uma cerveja, uma caipirinha, fazendo qualquer coisa. Mas é a determinação que nos traz aqui, é a determinação em mudar. É um anseio que o nosso espírito, é o nosso espírito gritando por mudança. E esse despertar, quando ele não é bem orientado, ele acaba sendo algo que machuca, que é difícil. Por isso que a gente tem conversado muito, eu, o Ricardo e os irmãos que estão sempre com a gente aqui, de que é um momento muito mais de buscar orientação do que informação. Porque a informação em si, ela só atrapalha se a gente não tiver aquela vivência interior. E o que a gente pode fazer para buscar essa orientação é buscar em irmãos como Ramatiz, como os irmãos da Falange da Triângulo e da Cruz, que trazem de uma forma muito simples o que é esse despertar. E, na verdade, ele é simples. É tão simples que acaba sendo difícil para a gente entender, porque a gente tem a gente tem a mania de complicar tudo, as nossas relações com o próximo, principalmente. Então, agora na segunda parte, o Ricardo ele vai aprofundar um pouco mais sobre o despertar. Eu não falei muito a fundo sobre a projeção. O Pedro tinha feito uma pergunta no... Cadê? Não sei se o Pedro está aqui. Tinha feito uma pergunta no grupo se seria só um encontro sobre a projeção, sobre o tema de hoje. E não tem como ser só no encontro, né? Hoje a gente decidiu que seria dessa forma, por orientação, para colocar uma coisa próxima à outra, de como a projeção te ajuda no despertar. E como as projeções elas só vão acontecer quando a gente der o primeiro passo, que é mostrar para a espiritualidade que a gente quer mudar. E isso é o principal. Então eu vou deixar com o Ricardo agora a segunda parte, que ele vai aprofundar um pouco mais sobre o despertar, tá bom, gente? Boa tarde a todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez juntos.
falarmos de coisas extremamente importantes que pode vir se tornar mais importante ainda se tivermos algumas convicções bem definidas. Há 2000 anos, alguém veio a esse planeta com um propósito maior de trazer uma nova mensagem em relação às demais mensagens que outros grandes mestres por aqui tiveram. E, consequentemente, cada um deles trouxe uma bagagem que estava ligada intimamente com o nosso ser consciencial. E o último mestre que esteve entre nós, que foi chamado de Jesus, cujo nome nunca foi Jesus, era Emanuel, mas por algum motivo colocaram o nome de Jesus. Ele nunca foi cristão. No entanto, o cristianismo o adotou como o fundador do cristianismo. Buda nunca foi budista. No entanto, se apregou aqui, Buda foi o criador do budismo e por aí afora. A gente poderia estar falando de cada segmento, de cada seita, de cada credo, mas isso não tem a mínima importância no despertar. Você pode não acreditar em exatamente nada. Você pode ser um ateu convicto, mas você jamais poderá negar a si próprio. Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos ter muito centrado na questão do despertar. O despertar não é saber um pouco mais. O despertar não é ser diferente dos outros. O despertar não é a gente ter uma bagagem criada por algum técnico, algum guru, ou algum professor, ou alguém que se diz capaz de levar avante tal empreitada. O despertar só depende de alguém. No vosso caso, de cada um de vocês. Por melhor que seja o ensinamento do despertar, nada, exatamente nada vai ocorrer se não houver uma diferença. Então, eu vou citar algumas diferenças. Quem é você? Com certeza, você deve ter feito essa pergunta inúmeras vezes. Talvez você não acredite no processo reencarnatório, também não é importante, porque um dia você vai morrer também e vai descobrir sozinho. Talvez você nunca teve a oportunidade de vivenciar uma experiência de projeção, que para o despertar também não tem a mínima importância. Porque a projeção é uma faca de dois gumes. Ela nos ajuda em termos práticos? Sim, claro. É algo mais que nos possibilita caminhar em outros níveis de consciência. Mas, como tudo tem um mas, temos que pensar que para projetarmos, para despertarmos, é necessário primeiro que você faça uma autoavaliação em si próprio. Você se percebe? Você sente? Você já se deu conta do que você pensa em relação à sua vida? Como é que você acredita na prática que a vida seja? Um chegar aqui sem querer, um viver sem qualidade e uma partida
quem sabe, doente. É isso que vocês acreditam em relação à vida? Outros nem isso se levam em conta. Simplesmente vivem empurrando a vida com a barriga. E perdemos, dia após dia, as oportunidades grandiosas de percebermos que a vida é muito mais do que respirar, estar aqui do lado de cá do planeta, e que de repente um dia vamos voltar para casa, mas não temos a mínima percepção de como vamos voltar. Em primeiro lugar, o mundo espiritual não é diferente do mundo terreno. Para o mundo espiritual ter afinidade com a Terra, no mínimo, o mundo espiritual é semelhante à Terra. É uma questão de afinidade, é uma questão de frequência. Se você emite um pensamento, você cria ondas eletromagnéticas que vai se unir a ondas semelhantes. E a atração de outras ondas semelhantes também é explicado pela própria ciência como afinidades, ciclos vibratórios semelhantes, jamais iguais, mas semelhantes. Então, semelhante atrai semelhante. Isso é muito simples entendermos. O que é que temos atraído para a nossa vida nesses 2 últimos anos? Com certeza não muita coisa, não é? Porque estamos vivendo num mundo dual, controlados 24 horas por dia. Estamos vivendo uma vida na qual nos é ditado o que fazer e o que não fazer. Estamos numa sociedade caótica que não se importa com os componentes da própria sociedade. Nós temos políticos, governos, nós temos escolas, nós temos universidades, nós temos tudo que seria ótimo se funcionasse. Mas, desde o presidente da República até um simples vereador aqui do nosso grandioso Guarujá, é controlado. Existe um controle maciço da raça humana. E esse controle tende a ser pior com o tempo. Por isso a importância do despertar. Ou você está fora do controle, ou você está sendo controlado. Simples assim. E para você ter um despertar consciencial, você tem que ser diferente. E qual seria essa diferença? Fazer as escolhas próprias, independente de críticas ou de opiniões de outras pessoas. Nós, quando fazemos alguma mudança ou fazemos alguma coisa que mais cedo ou mais tarde será reconhecido por aqueles mais próximos de nós, que é a família, e que é logo a seguir a sociedade, nós nos preocupamos com o que dirão eles a respeito da minha atitude. E esse simples se preocupar com a opinião do outro faz com que você inconscientemente coloque um cadeado na sua consciência. Eu acho que consegui passar a ideia da consciência, não é? Nós temos consciência? Todos nós temos, eu acredito que sim. Pode ter que alguém que aqui esteja não tenha consciência, ou não saiba que tenha consciência. O que é consciência? Teoricamente, ninguém sabe.
a gente sabe que está em algum lugar, porque sem ela não haveria vida. Sem ela não teríamos o aprendizado que é natural, quando nós nos propormos a aprender algo. Sem ela não teríamos como fazer juízo de valores. Então, teoricamente, todos nós temos uma consciência, sim. Só que essa consciência não está em um lugar fácil de ser acessada. Aí surgem os gurus da vida dizendo, não, faça um curso comigo de fim de semana, que isso é muito simples, muito fácil, você pode pagar em 10 vezes, em 12 vezes, 30 vezes, basta você ter um cartão de crédito, o problema está resolvido. Só que o despertar não é desta forma que vai ocorrer, através da opinião de alguém. Todo despertar, pautado na opinião de alguém, deu como resultado a piora da qualidade de vida daquele que foi despertado. Simples assim. É como o despertar do Kundalini. Quando começaram a falar sobre os chakras, apareceram gurus na vida aí que, olha, vamos despertar a vossa Kundalini, porque a Kundalini desperta, vai fazer o teu estado consciencial ficar muito amplo, muito flexível aos novos aprendizados. Como se não bastasse, tem gente que sai daqui e vai para a Índia despertar o Kundalini. O dia que alguém despertar o teu Kundalini, você vai enlouquecer. Simples assim. Não tem meio termo. O dia que algum terapeuta ou algum guru despertar o teu Kundalini, você ficará fora de controle. Porque quem tem que controlar a tua vida é você, e não os outros. Esses tipos de cursos que são dados pela internet é uma forma de controle. E essas pessoas são pagas para ensinar pessoas a serem controladas. Está dando para entender, gente? A única pessoa capaz de fazer o despertamento de você e da vossa Kundalini é você mesmo, através do autoconhecimento. Isso não quer dizer que você não possa estudar. Isso não quer dizer que você não possa frequentar uma reunião como essa, onde você vai ouvir e vai fazer o juízo daquilo que ouviu. Jamais interpretar cegamente o que foi dito. Então é necessário que a gente tenha como princípio, dentro do requisito da projeção, como o irmão Igor falou, que ajuda, sem sombra de dúvida, a gente que já viveu uma experiência dessa, sabe o quanto que ajuda. Só que isso vai começar a acontecer quando você fizer as pazes com você mesmo. Quando você estiver em paz com você. Quando você começar a se ver com outros olhos. Quando você deixar de se ver com olhos críticos. Quando você perceber que é um filho de Deus ou uma filha de Deus perfeita. E se algo temos para resolver, cabe a nós resolvermos, quer na área clínica, ou na área mental, ou na área espiritual, sempre haverá alguém com a capacidade de nos dar uma orientação. Eu mesmo passei por um processo de obsessão complexa. Quem não sabe o que é uma obsessão complexa, é uma obsessão bem próxima da possessão, ou seja, um espírito dominando a minha mente. Por não aceitar o espiritualismo, por ter vínculos
da família toda praticamente católica. Aqui não vem demérito nenhum aos católicos, claro, cada um segue o seu caminho, mas a nossa experiência familiar não foi boa dentro desta visão religiosa. Até o ponto que cada um agiu de uma forma coerente, cada um seguiu seus passos e eu procurei descobrir qual seria o meu caminho. Eu já passei por igrejas evangélicas, já fui católico, estudei em colégio de padre, eu já fui do candomblé, já fui da Umbanda, hoje eu sou um espiritualista. Não me pergunte o que eu vou ser amanhã, não sei ainda. Mas eu viajei, caminhei por todos esses degraus possíveis, sem crítica e sem punição. Porque para mim foram degraus que me permitiram chegar aqui agora. Hoje eu vejo Deus de outra forma. Não aquele Deus que está sentado numa nuvem esperando um momento para nos punir, nos cobrar resultados. Esse Deus nunca existiu. O verdadeiro Deus está em nós. Ele está no nosso coração. A sua célula máter bate no nosso coração. É o primeiro órgão que nasce após a fecundação do óvulo. Ele nasce, aparece lá na telinha do médico, algumas semanas depois, ele pipocando, os pais ficam felizes da vida, até pede uma cópia daquele CD para guardar para a posteridade, né? E a vida vai se criando em torno daquele coraçãozinho que está se batendo. E 9 ciclos lunares depois, não é 9 meses, são 9 ciclos lunares, por isso pode ser 10, 15 dias a mais ou 10, 15 dias a menos, a gente vem para esse mundo. Aí a gente passa pela adolescência, na fase infantil, entramos na fase adulta, chega o momento da nossa partida, entramos numa morte clínica cerebral e o nosso coração continua batendo por mais 7 minutos. Pergunta que eu fiz ao médico: por que o coração bate por mais 7 minutos? Ninguém sabe explicar. Teoricamente, deveria de parar junto com a morte clínica. Então, existe algo no coração, além das explicações técnicas, médicas e científicas. Para mim, Deus está batendo no meu peito. E se eu cuidar bem do meu coração, eu estou cuidando bem das obras de Deus em mim. Então, procure dar a você uma qualidade de vida. A qualidade de vida não é ter bastante dinheiro, que é bom, eu também gosto. Não é ter carro novo, que também é muito bom. Não é ter uma casa nova, que é joia. Uma casa nova todo ano é maravilhoso. Tudo que é importante para nosso bem-estar é importante e faz bem. Mas se você esquecer de viver, você pode ter todo o dinheiro do mundo e não ter exatamente nada. Simples assim. Eu conheci e conheço muita gente rica que trocava todos os milhões de dólares e suas mansões para poder andar como qualquer pessoa. Eu conheço muita pessoa rica que poderia mudar para os Estados Unidos, França, Inglaterra, nos melhores países do mundo, e passar seus filhos por tratamentos que nem conhecemos aqui no nosso país, mas, no entanto, o dinheiro não compra a saúde, não compra o pensamento, não compra as atividades
das nossas percepções. Então tudo começa por você, meu irmão e minha irmã. Então, primeira pergunta, se você quer começar a se projetar. Se for, quero, ótimo, parabéns. Então comece a se preparar para esse passo. A preparação começa aqui e aqui. Pensamento estável, emocionalmente falando, para que o coração tenha uma estabilidade de batimentos cardíacos, uma estabilidade de circulação, uma estabilidade de ação através da sua cobertura, que chama-se pericárdio. É o primeiro órgão que fica doente quando nós nos anulamos. Esse órgão é considerado um órgão, é uma pele que reveste o coração. À medida que nós negativamos a vida ou não aceitamos a vida como ela é e só reclamamos da vida, o pericárdio vai se tensionando, vai pressionando o coração. A partir daí vem a hipertensão e, consequentemente, por algum motivo, se tudo isso ainda avançar, vai haver alguma doença ligada à questão cardíaca. O simples fato de nós não sabermos sorrir dentro dos momentos mais inadequados. Tem pessoas que levantam carrancuda, dorme carrancuda, passa semanas carrancudas. Está envenenando o sangue. O sangue engrossa, passa a não circular direito. O coração tem que bater muito mais. Consequentemente, o pulmão vai ter que se readaptar para oxigenar melhor esse sangue que está fora da qualidade que seria ideal. E como consequência, podemos ter uma isquemia periférica, porque os vasos menores não chegam o sangue. Simplesmente porque o Ricardo não sabe sorrir. Então são coisas que parecem brincadeira. Não, o cara está brincando comigo. Ele está dizendo que o fato de eu não saber sorrir vai me deixar doente. Se você tem alguma dúvida, fica carrancudo. Faça a experiência. Mas depois não diga que não te avisei. É simples assim, gente. Mudar. Pensar coisas boas. O nosso pensamento, ele forma ondas eletromagnéticas. O nosso pensamento é movimento constante 24 horas por dia. Até quando você dorme, o teu pensamento está fazendo o seu trabalho. Há aquele que não sabe se dorme ou não, porque o pensamento trabalha tanto que ele fica ligado ao pensamento. E quando levanta, ele nem sabe se realmente dormiu. Aí ele passa a se sentir cansado porque ele tem dúvida se dormiu. O poder que nós temos no pensamento é enorme. Nós desconhecemos esse poder. Esse poder pode criar como pode destruir. Então são coisas que nós precisamos ter definições aqui e agora para que possamos ter uma qualidade de vida e deixarmos de sermos controlados. Quem vocês acham que nos controla? As religiões são controladoras. Dependendo da religião que você segue, ela te controla, ela te cobra. Ela faz com que você siga rigorosamente os preceitos. E se você não fazer rigorosamente os preceitos, alguém a qualquer momento vai dizer, olha, é bom você não vir mais, porque você não aparece nunca. A sua presença é importante. Primeiro pelo dízimo que você deixa, não pela pessoa que você é. Segundo,
Porque se você deixa de fazer parte de um grupo de setores da nossa sociedade, de um caminho de religiosidade, alguém vai te criticar porque você deixou de ser católico, ou de ser budista, ou de ser espírita, ou de ser qualquer coisa. Se dê o direito de ser qualquer coisa. Faça as tuas escolhas quando você quiser, como você quiser. E não dê muita satisfação à opinião dos outros. Primeiro, a controlá-lo será a própria família. Eu não estou dizendo que você deve brigar com a sua família, eu não disse isso. Eu estou dizendo que você será controlado pela sua família. E se você não tiver diálogo, através de um diálogo bem claro, colocar cada um na sua posição, você já começou a ser a pessoa que não deveria ser. Então vamos falar como tornar cósmica a consciência humana. Em primeiro lugar, a nossa consciência ela já é cósmica. Nós não precisamos fazer nada para ela se tornar cósmica. Ela já é. Ela está localizada exatamente num corpo que é um fractal. Eu vou explicar o que é um fractal. Não é um palavrão, não. Imagine que Deus seja uma grande bolha de vidro e que, por algum motivo, essa bolha de vidro explodiu. E inúmeros caquinhos de espelho ou vidro se esparziu na Terra. Um desses somos nós. Geralmente reencarnam de 5 a 8 fractais do mesmo espírito. Então eu devo ter mais 7 pessoas muito semelhantes a mim. Não com a mesma cara, pode ser até de outro sexo. Por aí nós começamos a entender o que as pessoas comumente chamam de almas gêmeas, ou pessoas que têm afinidades, pessoas que se encontram, nunca se viram, mas acreditam que sabem muito a respeito uma da outra. Então são parte do mesmo fractal. Quando disseram no Evangelho, crescei-vos e multiplicai-vos, ninguém disse, faça filho à vontade. O que foi dito é que nós nos multiplicaríamos a cada reencarnação. Então, essa reencarnação na qual eu sou Ricardo, ela permanecerá eternamente no tempo e no espaço. Eu já tive inúmeras reencarnações, milhares delas. Já reencarnei como mulher várias vezes, inúmeras vezes, em países diferentes. Hoje eu tive a sorte de nascer no Guarujá, não é? Com um corpo diferenciado do passado, que é a última reencarnação, eu fui mulher. Então Deus, por algum motivo, achou que eu tinha que vir diferente. Nada contra as mulheres, evidentemente. Mas acontece que a gente é o que é porque assim é que tem que ser. Simples assim. Então, ao nos vermos, nós temos que perceber que nós temos qualidades. Mas, na verdade, a gente fala mais dos defeitos que temos do que as qualidades. Se eu perguntar quantos defeitos você tem, você vai começar a encher a mão de um dedo, vai passar para outra mão. Se falar quais são as suas qualidades, você vai dizer, bom, deixa eu ver, talvez. Percebe? A gente dá mais valor ao que não precisa ser valorizado.
Então começar a mudar aí. Valorize o que tem que ser valorizado. Pensamentos bons, pensamentos amorosos, pensamentos estáveis, para que nós adquiramos uma qualidade biofísica que nos permita, então, aí sim entra a projeção. A projeção começa quando estamos prontos. Assim como o discípulo que se prepara para esperar o seu mestre, né? Só que ele espera o mestre aqui do lado de fora. Enquanto discípulo, nós vamos nos preparando. Depois que passamos a fase do discipulado, nós somos os mestres de nós mesmos. Nós temos que controlar a nós mesmos. Nós temos que criar situações favoráveis a nós mesmos. Não esperar que caia do céu ou venha através de algum arcanjo. Ainda hoje eu li no Face uma coisa muito interessante, onde o irmão que lá postou o material sobre o arcturiano, dizendo assim tão somente: qual dessas hipóteses você escolhe? Dependendo da sua escolha, você será libertado. Então ele te deu 13. Imagina qual delas você vai fazer, se você não sabe o que significa cada uma delas. Mas no chutômetro, alguém chega e escolhe de 1 a 3 a segunda. Aí ele vai ver o significado da segunda. E lá está dizendo, na segunda hipótese, que essa pessoa será infeliz a vida inteira, que terá problema de dificuldade com dinheiro a vida inteira e que terá N problemas até a sua morte. Que bela escolha. Beleza. Esse tipo de mercadoria, para não falar outra coisa, devia ser proibido. Porque isso é um jogo, é uma armadilha para criar controlados. Se você quer estudar de forma séria, entra numa biblioteca, procure um bom livro, procure o autor do livro, tente ler na orelha do livro quem foi que escreveu aquele livro, para que você tenha a base daquilo que você vai estudar. Procure informação sobre o autor, quem foi aquele autor, para que então você possa estudar de forma tranquila e objetiva. Agora, o Face não é o lugar que você vai encontrar o que você possa dizer muito bom para ser estudado. É uma dica, não é uma ordem, é uma dica. Se isso fosse bom, não teria os problemas que tem. Simplesmente assim. Muito bem, diz Ramatiz o seguinte: o que é despertar? Eu perguntei a Ramatiz, e ele disse de forma irônica, que Ramatiz é muito brincalhão, apesar de ser um espírito muito sério. Ele é muito brincalhão, muito alegre e passa com muita alegria a bagagem que tem para nos oferecer. Então eu perguntei o que era despertar. Ele disse que eu ainda não era desperto porque eu estava no piloto automático. Aí eu falei, como eu estou no piloto automático? Você só faz aquilo que te interessa. Aquilo que não te interessa, que poderia ser muito bom, você não faz. Aí então, arguindo um pouquinho mais sobre ele, e eu perguntei, e o despertar consciencial é possível? O despertar consciencial já existe. A cada encarnação você desperta um pouco. Mas que despertar então é esse que nós estamos falando? Se nós já somos despertos,
porque estamos reencarnados, nós estamos despertos ou com o piloto automático ligado ou sem saber o que fazer. Então, ele me passa a seguinte analogia: desperto você já é, o que você precisa é saber fazer escolhas. Que escolha você pretende daqui para frente? Eu disse a ele que eu escolhi ser feliz. Seja feliz, foi a resposta dele. Seja feliz. Mas, tão simples assim? Ele, tão simples assim. Você quer ser feliz? Seja feliz. E o que me impede de ser feliz? Calmamente ele repetiu 2 vezes a mesma frase. O único responsável por você não ser feliz é você. Ponto. Aí, não satisfeito, eu disse que é você. Ponto. Então, meus amigos, minhas amigas, está na hora da gente desligar o piloto automático, porque nos leva todos os dias ao mesmo caminho e começar a perceber qual caminho nós queremos dar à nossa existência. De verdade, espero que um dia todas as pessoas alcancem o momento da felicidade, pois assim o mundo será um lugar muito melhor, claro, se todos nós fôssemos felizes. Mas por que não somos felizes? Porque somos controlados 24 horas por dia. Simples assim. Existe um governo oculto que nos controla 24 horas por dia. Esse governo oculto tem como base inicial os nibiruanos, aqueles que nos criaram há milhões e milhões e milhões de anos atrás, aqueles que fizeram pesquisas genéticas para criar a criatura humana na Terra, através de um símio branco encontrado no Planalto africano, que foi o único símio encontrado com a capacidade de genes semelhante ao deles. Então, eles fizeram geneticamente, com o sangue dele, desse símio branco, né? Pelo todo branco. E aí saiu o primeiro ser humano. Eles ficaram felizes da vida. Só que não tinha nos avisado que eles tinham nos criado para ser escravos. Eles não criaram o ser humano porque eram maravilhosos. Eles precisavam de escravos para poder trabalhar nas minas, levarem nossos ouros, os nossos minérios para fora. Com certeza, isso sempre existiu no nosso planeta. O planeta Terra sempre foi um planeta explorado. Eles tiveram uma decepção muito grande quando ele percebeu que o ser humano criado por ele, o primeiro ser humano, tinha uma inteligência exatamente semelhante à deles. Raciocínio rápido, criatividade. Um olhou para a cara do outro e disse: alguma coisa está errada. Eles foram ver o DNA dessa criatura, tinham 12 hélices no DNA, iguais ao deles. Aí eles mudaram, sacrificaram aquela criatura e montaram um outro com 2 filetes, que somos nós. Nós só temos 2 filetes de DNA. Tiraram 10 filetes de DNA, para que nós, desde milhões de anos atrás, fôssemos manipulados. E outras raças vieram, assim fizeram, e até que chegamos aqui, nesse momento maravilhoso de despertar. Nós não precisamos fazer guerras para despertar, porque se guerra despertasse alguém, nós já estaríamos mais do que despertos.
Nós precisamos de atitudes. Atitudes são coisas que ainda não temos e temos que procurar tê-la. Então, vamos confabular mais um pouquinho aqui com Ramatiz. Quando perguntei o que é necessário para começarmos aqui agora, diz ele, é preciso silenciar o teu coração e a tua mente. Silenciar não quer dizer parar o coração. Silenciar é estar em paz com o coração. E a mente tem que estar sob domínio. A mente é uma ferramenta nossa. Nós temos que lidar com ela, e não ela lidar conosco. A mente está na alma, que é um corpo intermediário entre esse ser imortal, através dos corpos sutis, até chegar a esse corpo físico. A mente faz esse jogo energético que é traduzido pelo nosso cérebro por impulsos eletromagnéticos. Cientificamente foi provado que a energia do amor é uma energia maravilhosa, capaz de transformar este universo na qual nós estamos inseridos. A questão é, o que é o amor? Amor não é essa coisa melodramática que nós assistimos através de novelas, né? Aquelas pessoas passando exemplos maravilhosos de amor, um sorrindo para o outro abraçado com o outro, de mãos dadas, que coisa linda. Amor é muito mais do que isso. Amor, na minha concepção, ou melhor, na concepção de Ramatiz, não existe como explicar, só vivenciando ele. Quando se ama verdadeiramente, nós crescemos, nos libertamos, ficamos saudáveis e estaremos prontos para qualquer tipo de atividade, qualquer uma. Porque o amor é capaz de nos levar aos caminhos mais intrincados deste universo onde estamos inseridos. E o amor tem que ser vivenciado por você, com você. O amor com o teu parceiro, com a tua parceira, é uma outra forma de amor, que poderá ser verdadeira ou não. Mas quando nos amamos verdadeiramente, aí entra a questão da autoestima, da saúde, do bem-estar e papapá. Então nós temos que viver esse amor por inteiro. Você não pode dizer que tem amor se você se culpa. Você não pode dizer que se ama se você não se definiu ainda em termos de escolhas. Que caminho você vai fazer? Qual que você vai trilhar? Está bem repensado esse caminho escolhido por você? Então, coisas fáceis que podemos fazer. Acreditar mais em nós mesmos, dar mais oportunidade, não ser crítico de si próprio. Se amar é nada mais, nada menos de se permitir, sem culpa, viver aquilo que você quer viver. As pessoas se culpam porque fizeram escolhas que os outros não gostaram. E os primeiros a fazerem críticas, com certeza, serão nossos familiares. E você tem o direito de escolher, de aceitar ou não continuar a se amar. Na minha opinião, se necessário for, para que você tenha espaço para amar verdadeiramente a si mesmo, tenha a sua vida própria. Não fique na dependência de ninguém. Toda dependência gera controle.
Toda dependência gera problemas seríssimos. Na maioria das vezes é a autoanulação. Pessoas que nos controlam, achando que estão fazendo o melhor por nós. Mas quem são eles para se achar melhor do que nós? Ah, não, meu pai e a minha mãe são seres maravilhosos. Eu tenho um amor infinitamente verdadeiro por eles. Tem, muito bem, prazer, obrigado, boa sorte. Faça algo que eles não queiram para ver o resultado. Eu tive uma experiência interessante que eu vou passar para vocês, porque a gente só pode falar das experiências vividas. Um dia, um jovem me procurou, falou: irmão Ricardo, preciso urgentemente conversar com o senhor. Falei: pois não, é problema de saúde? Pode vir a ser problema de saúde. Exatamente assim, ele balançou. Pode vir a ser problema de saúde. Então vamos conversar. Qual é o seu grande problema, meu irmão? Meu grande problema é a minha mãe. Porque cada vez que eu marco meu casamento, ela tem chiliques. E vai parar na UTI. Eu já desmarquei meu casamento 3 vezes. Porque quando eu marcava a data do casamento, ela tinha chilique e passava 2, 3 semanas na UTI. Com problema respiratório, pressão alta, bababá, bababá, bababá. E eu não sei mais o que fazer. Me responde só uma pergunta: você gosta da sua noiva? Porque eu vi o anel no dedo dele, né? Você gosta da sua noiva? Eu amo a minha noiva, então case. E a minha mãe? Esse é um outro problema. Eu te garanto que se você casar, ela vai dar o chilique, mas não vai ser internado. Porque ela vai querer ver o teu casamento até o fim. E assim foi. No dia do casamento, a mãe estava no altar, um segurava de um lado, outro segurava do outro lado, tal, passou, tal, foram embora para casa, fizeram a festa lá de despedida, e ele foi embora, passou por mim e falou: eu estou indo embora para a lua de mel, mas eu estou preocupado com a mãe. Sai daqui antes que te dê uma bolacha. Vai ser feliz. A tua mãe tem a tua família que vai cuidar. Se ela tiver que ir, é porque chegou a hora. Ninguém vai na véspera. Resultado: quando o casal volta da lua de mel, quem é que estava esperando no aeroporto? A mamãe, para dar as boas-vindas, para ver se o filhinho estava inteirinho ainda. Resultado: hoje, sogra, nora e filho vivem muito bem, obrigado, juntos, na mesma casa. Então é necessário que, em determinados momentos, nós tomemos atitudes, mesmo que ela nos proporcione algum tipo de risco. Toda atitude tem as duas, é como uma moeda, tem os seus 2 lados. O importante é que tomemos atitudes pensadas, não infantis, mas pensadas no sentido maior de ter lido, pesquisado qual o caminho que você vai seguir, e fatalmente esse caminho lhe será tranquilo o suficiente para que você chegue onde tem que chegar. Muito bem. Esclarecimento. Falando agora umas dicas, né, que o irmão Igor deu no início, as 12 dicas, como despertar ou como se perceber. A forma mais humana de se tornar humano é amar e respeitar o seu próprio coração. Se você conseguir fazer isso com você, o teu problema está resolvido. A forma mais humana de você se tornar um ser humano é respeitar o teu coração.
Então, você tem que fazer um levantamento na sua vida, né? Repensar como tem sido os últimos anos da minha vida, o que eu tenho feito por mim, o que eu posso mudar. É como fazer o empenho de uma empresa. Às vezes a empresa vai mal porque está mal organizada, mal administrada. E a nossa vida às vezes não funciona porque não administramos direito também. Então, imagine que você é um condomínio de milhares e milhares de seres que depende de você que é síndico desse condomínio. Milhares de células dependem de como você pensa, de como você age, de como você faz. Se tudo isso estiver harmônico, as suas células estarão harmônicas também. Mas, se isso não estiver harmônico aqui, pensar, sentir e fazer, as nossas células ficarão doentes. A cada 28 dias, o grupo de células mudam. É um aspecto normal do nosso sistema. Quando nós não damos uma mãozinha, de 28 pula para 34, 38, 40 dias. As nossas células vão começar a mudar muito tempo depois. Isso vai fazer com que aconteça o envelhecimento precoce, não só da parte externa, mas principalmente da parte interna. As nossas vísceras começam a ter idade de uma pessoa avançada e elas passam a não reagir como deveria reagir. Então eu vejo muito jovem com muitas doenças nessa região visceral, porque levam uma vida extremamente negativa, hostil. Vive sempre na gangorra, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tente buscar o equilíbrio. E a única coisa que podemos fazer por essa pessoa é orientar. Nós não podemos fazer mais nada. Nós não podemos abrir a cabeça de ninguém e dizer, é isso que tem que ficar aí. Nós podemos orientar, e é o que tentamos fazer a cada reunião. Quanto mais nos amarmos aqui agora nessa experiência de vida, mais estaremos nos preparando para a futura reencarnação. Mas eu nem acabei de viver essa, já tenho que pensar na futura? Você pode não querer pensar, é uma escolha. Eu penso todos os dias na próxima reencarnação que eu vou ter. Já escolhi o que eu quero ser e como vai ser. Para que eu tenha uma boa partida, consciente da próxima, e para que eu venha íntegro com todas as propostas que eu assumi antecipadamente. Aí vocês devem estar falando assim, não, o Ricardo pirou de vez. Ele está se preparando para morrer, para vir numa nova reencarnação, do jeito que ele está se projetando hoje, para que ocorra tudo exatamente como ele está projetando aqui agora, nesse momento. É exatamente isso que você ouviu. Você não viu outra coisa a não ser isso. Porque eu tive a facilidade, não seria a palavra, mas eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, de conviver muito tempo com o Chico. O Chico, quem conviveu com ele, eu ia de 2 a 3 vezes por ano e quando ficava lá, ficava uma semana, 10 dias. E quanto possível, que não era sempre que estava do lado dele, que era assim de pessoas, mas eu me contentava com a hora do jantar, porque na hora do jantar ninguém ia perturbá-lo, então lá eu me encaixava e lá eu acabava tomando a sopa junto com ele.
Então, é uma questão de escolha. Eu escolhi tomar sopa com o Chico. Quase meia-noite, 1h da manhã, porque ele saía do centro já de madrugada. E por escolha pessoal, eu falei, eu vou colar nesse portão e quem passar aqui com o Chico, eu vou tomar sopa com ele. Ele não vai dizer não para mim? Com certeza nunca disse não. Eu poderia muito bem ter ficado em casa, não ir para Uberaba. Eu podia muito bem nem ter percebido que ele me viu, ou que ele estava com vontade de que eu ficasse junto com ele. Mas com o amor incondicional que ele teve por todas as criaturas, enquanto aqui teve, assim foi comigo, assim foi aonde eu conheci o Geraldinho, que praticamente cresceu dentro da casa do Chico, que hoje representa o Chico na falta dele, né? Fazendo palestras e colocando... Ele tem uma bagagem de quase 50 livros escritos, a serem escritos do Chico, que não deu tempo de vir a prelo, porque ele desencarnou e ficou tudo jogado lá no canto. Então, essa criatura me disse o seguinte, no último dia da sopa. Amanhã você vai embora, talvez a gente não se veja mais. Falei, não, Chico, você ainda é jovem. Você só está com 80 anos. Você ainda vai viver até os 100 anos. Quisera, dizia ele, né? Ele morreu com 90 e poucos anos. Eu fui outras vezes, não consegui falar com ele, mas não tem problema. No último dia, eu voltei para casa com uma mensagem psicografada e ele disse, só abra quando chegar em casa, seja honesto comigo. Aí eu peguei e dobrei e pus no bolso. Aí, cheguei em casa, a primeira coisa que fui fazer, desenrolei o papel e tal, escrito em letras garrafais. Sucesso em tua vida, pois só você pode transformá-la. O amigo Chico. A partir disso, eu não tive outra coisa a não ser estudar. Estudei todas as obras do Chico. Até as obras que está fora daquilo que foi planejado, né, que são as obras póstumas, o que foi ditado, eu li. De todo esse material lido, o que me marcou até hoje, há mais de 50 anos, é a frase que ele escreveu. Sucesso, a tua vida depende só de você. No primeiro momento eu achei que o Chico me frustrou. Eu pensei que ele ia passar uma mensagem, ou alguém do outro lado tinha alguma coisa para me falar, ou qualquer coisa dessa natureza. Depois, com bom senso, eu fui... Não, o Chico está certo. Eu vou começar, amanhã eu começo minha vida. Aí comecei, realmente, primeiro aceitando a espiritualidade, porque eu não aceitava. E o fato de eu ter aceitado a espiritualidade fez com que meu pai fundasse essa casa há 50 anos atrás. Consequentemente, meio século, né? Há meio século eu venho tentando entender quem eu sou. Há meio século eu venho tentando entender o que devo fazer. Há meio século eu venho fazendo o que eu acho que dá resultado. O que eu faço, nada mais, nada menos do que me permitir fazer aquilo que os espíritos desejam e esperem que eu faça. Eu não dou um passo
sem que eles abençoem o meu passo. Então, criem em vocês esse espaço. Confiem nos vossos mentores, nos vossos guias espirituais. Ninguém está só nessa vida. Quando nós reencarnamos, um grupo de amigos simpáticos a nós reencarnam e outros ficam do outro lado. Nós nos encontramos ao longo do caminho e aqui estamos falando sobre algo que poderá vir a ser e dar frutos importantes. O nascer ter um papel importante no sentido de se tornar uma casa com a preservação da vida. Só é possível preservar a vida quando cuidamos da vida. Preservar a vida sem cuidar não tem sentido. De que forma você vai preservar a vida sem cuidados? Então, os cuidados começam por baixo. Estude, se permita colocar em prática o que estudou, ouça sem julgamento. Você pode simplesmente descartar o que você ouvir, pode simplesmente não aceitar exatamente nada que você ouviu aqui e agora, é um direito que cabe a todos, mas faça uma reflexão. Dentro de cada um de nós existe uma bagagem de milhões de anos. Essa bagagem, ela só precisa de um pequeno empurrão para vir à tona. A diferença entre nós e o despertar é um fio de cabelo. A tua consciência já está desperta. Você não percebeu. Então, o que é estar desperto? É sair do piloto automático. Porque na vida tudo é automático. Você levanta de manhã, já senta na cama, quando não reclamando, agradecendo a Deus, se prepara, dá uma esticada e vai escovar os dentes e já sai pensando no que vai fazer. Vai tomando café, pensando nos problemas que vai ter que resolver no serviço, pensando no que vai ter que pagar e bababá, e a coisa vai por aí afora. Na tarde você volta um pouco estressado, porque o dia não foi fácil. Você vai sentar na frente da televisão para ver se existe alguma coisa importante. Como não existe nada importante, você desliga. Vai tomar o seu café, o seu lanche, ou a sua sopinha. Vai deitar a cabecinha e mais uma noite de sono. Então, já que você está a fim de aprender a se projetar, sente na cama antes de deitar. Faça uma oração qualquer que você queira fazer. Dirija essa oração a quem de superior você acredita. Não importa quem seja este seu superior, um santo, um arcanjo, um espírito, não importa. Importa que você acredite em algo superior à tua consciência. Dirige o pensamento a ele dizendo: projetar é bom. Projetar é seguro e saudável. Eu vou me projetar. Faça isso durante uma semana. Depois de uma semana, você continua fazendo isso, mudando um pouquinho as palavras. Projetar é seguro. Projetar é bom. Eu estou me projetando. Passa uma semana. Na outra semana você começa de novo. Projetar é seguro, projetar é bom, projetar é infinitamente tranquilo, por isso me projeto todas as noites.
Você tem que mudar o paradigma da tua mente. Primeira vez você disse que você ia se projetar. Depois você pensou que estava projetando. E por último você já tinha consciência da projeção. A partir daí, as lembranças ficarão muito claras para onde você for. Existem dois tipos de sonho: o sonho verdadeiro e o sonho mentiroso. Eu vou começar pelo sonho mentiroso, que não vale nada. O sonho mentiroso é aquela série de imagens, aquela série de pessoas que você vê durante o dia, coisas que você leu, coisas que você viu, coisas que alguém falou, que ao você deitar vem tudo junto na tua cabeça e você não sabe para que serve aquela bagunça dentro da tua cabeça. Aí de repente você acorda meio atordoado com tanta coisa que passou desconexa e você diz: eu acho que eu tive um pesadelo, ou acho que eu tive um mal súbito, ou qualquer coisa dessa natureza. Esse é o sonho mentiroso, não serve para nada. Não leva em consideração exatamente nada que se passou na tua mente desta forma. Agora, se você sonhou com um ente querido, que já está do outro lado, que você, ao conversar com ele, se emocionou, chorou, abraçou, sentiu o abraço, e gostaria de poder ficar mais tempo do que o tempo que você ficou, isso foi uma projeção. Muitas vezes se aparenta ser um sonho. Eu sonhei com meu pai, que já está do outro lado, nós batemos um papo legal, como aqui na Terra, e foi muito legal, porque na despedida eu fiquei emocionado, eu abracei, eu fiz, aconteceu, tal, né? E voltei emocionado com as lágrimas ainda no rosto. Então isso é uma projeção. Isso pode acontecer todos os dias? Pode acontecer todos os dias. Pode acontecer diferente. A partir do momento que você se habituar com este sonho verdadeiro, que você lembra do sonho, vai se apresentar ao teu lado um cara que nunca vai te dar o nome dele. Ele vai só te dizer: eu sou o teu aparador. Aparador é aquele que é designado por alguém para nos acompanhar em toda a projeção. Nenhuma projeção é feita sozinho. Sempre estaremos amparados pelo aparador. Embora muitas vezes, eu até hoje não conheço o meu aparador. Eu vejo os outros espíritos, mas não consigo vê-lo. Eu sei que ele está do meu lado, como está aqui agora. Então, não é importante que você veja, é importante que você sinta que está amparado. Esse aparador, nos primeiros dias, vai fazer você andar pela casa. É como fazer uma criança andar. Você vai andar pela casa. Você vai olhar para trás e vai ver o teu corpo deitado. Não vá pensar que já morreu, né? Que a morte não é assim, tão fácil. Até para morrer é difícil. Então você olha o teu corpo, você sabe que está projetado. O aparador vai mostrar para você que atravessar a parede é fácil. Porque para mim, o primeiro dia que eu me projetei, eu tinha medo de atravessar a parede e ficar preso no meio dela. Eu tinha medo de atravessar a porta e não conseguir. Até que um dia alguém me empurrou e eu atravessei e não aconteceu nada. Isso são coisas que estão no nosso condicionamento. Do lado de lá não existe barreira física que nos segure. Mas existe uma série de informações e imposições que nós temos que seguir. Depois de algumas experiências dentro de casa, andando daqui para ali,
eles vão te levar lá na rua. Você vai dar um passeio lá na tua quadra. Você vai ver que a rua onde você pensa que não tem ninguém está cheia de gente. Um sentado na calçada conversando, outro reclamando, outro xingando, outro chorando. E você vai aprender a ver as diferenças de níveis. Depois de algumas experiências dessa natureza, aí sim você vai ser levado para outros níveis conscienciais. Não esperem que alguém vai te pegar aqui hoje e já leve você para o centro da Terra, já leve você para conhecer Marte, Júpiter e por aí afora. Isso não vai acontecer, existe uma barreira. Médios que dizem que se projetaram e foram em algum desses mundos, é mentira. O nosso espírito não pode sair da barreira energética da Terra. Nós estamos numa prisão. E como tal, temos que continuar aqui por enquanto. Então a projeção vai se processar mais ou menos como eu falei. Agora você precisa exercitar. Você precisa ler alguma coisa pertinente a isso, para que algumas informações fiquem mais bem fechadas dentro da nossa consciência, né? Mais bem elaboradas. E nas próximas reuniões que vamos fazer a respeito do nascer, as dúvidas que você tiver até lá, você traz por escrito, que nós vamos fazer uma sessão de perguntas e respostas. Nós vamos começar a falar menos e orientar mais, que é para poder ajudar necessariamente nesse momento de transição. Deu para entender, gente? Então, o despertar, vamos fechar para encerrar. O despertar já existe. Você já está desperto. O que você tem que fazer é sair do piloto automático. Piloto automático é quando você percebe que a tua vida virou uma rotina. Você passa dias e dias, 7 dias da semana, você para no domingo e vai, puxa vida, esses 7 dias, tudo igual, tudo igual, tudo igual, não mudou nada. Tudo aconteceu do mesmo jeito. Então, começa a fazer diferente. Começa a mudar pequenas coisas. Começa a fazer outros caminhos. Começa a pensar de forma diferente. Começa a recriar as tuas possibilidades de viver este dia. Então, seguindo os ensinamentos de Mestre Usui e do Reiki, viva um dia por vez. Só por hoje não vou ficar zangado. Só por hoje eu vou respeitar a todos. Só por hoje vou amar incondicionalmente a raça humana e os animais. Só por hoje eu serei feliz. E daí para frente você põe tudo que você quiser só por hoje. Só vai melhorar um pouco mais. Então, quero encerrar pedindo que você, todos os dias, às 11 horas da noite, na sua casa, coloque uma garrafa com o endereço do seu lar, que a partir de hoje será colocado nessa garrafa fluidos quânticos preparados pela equipe de Ramatiz, Nicanor, Ramacharm e tantos outros. Eles vão colocar fluidos quânticos para que você se aperceba da sua consciência. De manhã você beba alguns goles de água e dê para a família também, para despertar junto, né? Senão você desperta e os outros ficam no piloto automático. Dá para a família também despertar. É tomar essa água como se fosse o elixir da verdade. Coloque o teu poder mental nessa água, coloque os teus fluidos, coloque a tua vontade
de tudo aquilo que você quer que de bom ocorra na tua vida. Que aquilo quântico colocado vai se preparar na mesma sintonia que você lá sintonizou. Deu para entender, não deu? Então não esqueça, todos os dias, antes de deitar, coloca uma garrafa de água com o endereço embaixo, porque quando você colocar a garrafa e colocar o endereço, vai vibrar no plano espiritual. Eles têm um salão bem maior do que esse, onde tem um painel que eles chamam de seletor de prece. Então, todos aqueles que estiverem fazendo isso, vai acender uma luz lá. Então, a partir daquele momento, segundos depois, estarão já se preparando para o grupo espiritual de Ramatiz passar na casa de cada um para fazer com que este momento que foi conversado aqui, de coisas simples e práticas, possa surtir o efeito que vocês esperam. Agora, se você não acreditar que vai acontecer alguma coisa, não tome a água. Simples assim. Porque se você não acreditar, não tome a água. Para que tomar água? Vou tomar água porque eu estou com sede? Você perde o sentido maior daquilo que você se propõe. O que acontece de fato na nossa vida é a intenção clara. Aquele momento de intenção que você se prepara, põe a água, o nome, endereço embaixo para você de repente fazer com que no dia seguinte você beba aquela água com o fluido quântico que lá será depositado. Aí na reunião que será marcada no mês que vem, nós vamos conversar, nós não vamos falar, nós vamos querer saber de vocês perguntas. Nós vamos querer ouvir de vocês perguntas. O que é que você conseguiu e o que é que foi difícil? Para que a gente possa trocar figurinha diretamente do que ficar aqui falando quase 2 horas sobre um tema que muitas vezes se torna cansativo. Então, a próxima reunião nós vamos então fazer essa troca direta das dúvidas que por acaso possa existir, tá bom? Então, meus agradecimentos a todos por estarem aqui conosco mais uma vez, meus agradecimentos aos espíritos amigos que aqui participaram conosco e que Jesus nos ilumine nessa etapa. Nós precisamos urgentemente começar a irradiar a chama dourada da paz, do amor e da sabedoria, para que possíveis acontecimentos projetados para 2023 não ocorram. Pode perguntar? Pode. Essa projeção que o senhor falou, todos teriam condições ou capacidade de conseguir fazer? Ou só algumas pessoas? Todos estudaram mais de 100 anos para isso, durante o tempo que ficaram na erraticidade. A gente não veio aqui para aprender, a gente veio aqui para despertar. O estudo grande, de fato, nós fizemos durante o período na erraticidade, enquanto desencarnado. Nós nos preparamos 80, 100 anos e às vezes até mais, para quando chegar na Terra dar um brancão danado, né? Todos nós estamos prontos para fazer isso e muito, 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 muito mais. Basta que você acredite. A gente está aqui para dar um empurrãozinho, o resto é com vocês. Essa garrafa que o senhor falou é para colocar toda noite ou Toda noite, se ela estiver quase vazia, preencha. assim ter água de novo? Isso, vai preenchendo, tá bom? Grato a todos, sigo em paz.